potencializa, né? A Deprê, que você citou, um estádio muito grande, para 10 mil pessoas aproximadamente, fica pior ainda. Mas o jogo em si não flui, não rende, porque é uma equipe de mandos e desmandos, de mudança de pensamento, de temporada sempre interrompida, estanque e começando de novo com o ano em andamento. Não é a melhor forma de se fazer. E sem seu principal jogador, né? Ainda tem isso. Seu principal jogador realmente machucou, né? Que é o Pedro, que dava, né? Era gostoso de ver o Fluminense jogar com o Pedro, né? Mas faz muito tempo que a gente não vê um centroavante assim no Brasil como o Pedro, né? Então, aí perde o Pedro também, então é complicado, né? Prejuízo muito grande para o Fluminense. Porque prejuízo técnico de 2 pontos e prejuízo financeiro. Com esse faturamento, ele ainda tem que completar o custo do Maracanã. O Fluminense precisa, para pagar a Operação Maracanã, ter em torno de 25 mil pessoas. Então, calcula um prejuízo. Ele teve menos da metade disso ontem. E é a realidade do clube, né? Jogar no Maracanã para tentar levar a torcida, é o palco do Fluminense. E só que é caro jogar no Maracanã. E aí fica pior ainda para o Flusão. Bom, o ano pode ter ainda um time carioca campeão da Sul-Americana, Botafogo e Fluminense estão vivos, pode ter o Flamengo campeão brasileiro, pode ser que terminem com o ano para cima. E da Copa do Brasil, o Flamengo também disputa, mas até agora é um ano lamentável. E a classificação do Campeonato Brasileiro reflete isso, coloca na tela. A gente tem o Internacional líder e levando a sua liderança a campo contra o Grêmio nesse fim de semana. O São Paulo observa o Grenal e tenta fazer o seu dever de casa para retomar a ponta. O Palmeiras é outro time que tem chance de, nessa rodada, terminar na liderança, se ganhar o clássico contra o Corinthians e os rivais de cima tropeçarem. Os dois precisariam perder e o Palmeiras precisaria ganhar o jogo. O Flamengo tenta retomar a sua trajetória, encarando a Chape, tem um jogo menos complicado do que aquele que ele teve nas últimas rodadas. O Galo é o 6º, o Cruzeiro é o 7º, o Corinthians é o 8º, o Bahia é o 9º e o Santos fecha a primeira metade da tabela numa grande ascensão. Essa tabela está sem atualizar os jogos de ontem. É isso, diretor? Porque o América saltou para 29 e Grêmio e Santos subiram mais um ponto também. Você tem razão. Tira da tela porque já pelos jogos eu já vi que ela está desatualizada. O Grêmio bateu a pontuação do Fla e o América chegou na só pelos jogos eu já vi. Tinha time com 22 jogos, ela está desatualizada. 21, tinha time com 21. 21, tá. Esquece, diretor, vamos começar de novo. Põe os jogos da rodada aqui pra gente, vai. Sport e Cruzeiro, São Paulo e Bahia, Flamengo e Chape, América e Ceará, Fluminense e Botafogo. Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio, Paraná e Santos, Vitória e Vasco, Galo e Atlético Paranaense. Esse jogo é na segunda-feira, fechando a rodada. E aí temos 3 clássicos regionais. Vamos ver o que está em jogo em cada um desses jogos, enquanto a gente conserta a tabela para vocês? Vamos lá, começando com Fluminense e Botafogo. O que está em jogo para esses times em campo, além da rivalidade, é claro? Para o Fluminense é voltar à primeira página da tabela ou se aproximar perigosamente do Z4. O Fluminense tem hoje 5 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento. Se ele perde, ele se aproxima perigosamente dali se os rivais abaixo dele ganharem. E ele pode voltar à primeira metade da tabela, respirar um pouquinho. O Botafogo, que é o 15º, ele pode entrar na zona do rebaixamento já nessa rodada. Então, uma rodada muito tensa para as duas equipes, especialmente para o Botafogo, que já tem a chance matemática de terminar a rodada entre os 4 últimos. Vamos falar agora de Palmeiras e Corinthians? O Palmeiras é o 3º e, como a gente mostrava naquela classificação desatualizada, ele pode assumir a liderança se ele ganhar e São Paulo e Inter perderem seus jogos. O Corinthians é o 8º colocado, então para o Corinthians é respirar ou despencar. Ele pode subir uma posição, ele só pode passar o Cruzeiro, mas ele pode perder 4 posições nessa rodada. Então é respirar ou despencar. E no caso do Grenal, o Inter é manter a ponta e o Grêmio é manter a chama acesa. Porque hoje o Grêmio ele está com uma diferença de 5 pontos do líder. Se ele perde o jogo, o líder internacional abriria em relação ao Grêmio 8 pontos. Então é ganhar e manter a chama para o Grêmio, né? Vocês concordam com isso? Manter a chama do título. Pelo resultado de ontem, se tivesse vencido, né, o Santos, poderia inclusive pensar em igualar a pontuação com o Inter no Grenal. Mas o grande peso nesse sentido, se por acaso perder o Grenal e ficar a 8 pontos, é o que ainda tem de ano para o Grêmio, enxergando a Libertadores como meta, e um Internacional focado e com um ritmo na temporada de menos desgaste, né?
número bem menor de jogos do que o Grêmio. Jogando em casa. Então é uma situação, não dá para falar confortável, mas tanto o Inter como o São Paulo, agora que também caiu cedo na Sul-Americana, vivem essa questão de poder focar num campeonato e sentir muito menos, não só a questão do foco,